Olá, seja bem-vindo ao Chips em Chips. Eu sou o Gregório e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um rumor que a Intel estaria aí a oferecer pra gente, tá certo? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Antes de começar, eu quero convidar você a participar lá do nosso servidor no Discord, tá certo? Então, entra lá, participa da comunidade, interaja com as pessoas, não fique com vergonha de trocar ideia, trocar assuntos. E, claro, convido você também a participar lá do chipsemchips.com, que é a nossa comunidade oficial mesmo, né? O site com conteúdo mais estruturado. Bem legal, então dá uma conferida lá. Os links estão na descrição, tá certo? Bom, esses vídeos que eu estou fazendo recentemente, eles são um pouco mais enxutos, exatamente porque eu tô com uma rotina muito corrida. Então, eu tô tentando trazer vídeo aqui pelo menos toda sexta-feira, que já é difícil trazer toda sexta-feira, que é um dia na semana. Parabéns aí aos YouTubers que conseguem trazer diariamente, mas eu tô tentando aqui trazer de alguma forma esse tipo de conteúdo. E mais uma vez, ele não é tão elaborado quanto tem alguns vídeos aqui no canal, mas eu já consigo aqui abordar alguns temas que são muito legais dentro da área de arquitetura de computadores. E nesse caso aqui também vai um pouquinho da parte de inteligência artificial. Eu não sou o mais especialista possível, não é a minha área maior de estudo, mas eu também estudo às vezes, que é bem interessante, é bem legal. Então fiquem de olho nessas áreas, porque é o futuro daqui pra frente. Então, se você está iniciando agora, são ótimas áreas para começar a estudar, tá? Então, avançando um pouco mais, aqui a gente vai falar de um rumor que saiu por causa de uma apresentação que a Intel fez, em que correu aí a possibilidade de que os processadores Intel viessem com um coprocessador de inteligência artificial, tá? Muito semelhante ao Neural Engine da Apple, tá? Só que nesse caso, a Apple, se vocês forem ver lá, eles fazem um super mexer em cima desse processador neural. Ele aumenta aí até em 15 vezes, por exemplo, o aceleramento de inteligência artificial, o que é muito bacana, é muito legal. Não é novidade, isso já é bem antigo. Se a gente for olhar aí, tem pelo menos uns. Nossa, deve ter uns 3 anos já que, por exemplo, ou mais, 5 talvez, que os processadores ARM de smartphone já trazem algum coprocessador de inteligência artificial. Por exemplo, a Qualcomm nos Snapdragon com Hexagon, a Samsung tem a dela também. Enfim, isso é algo muito comum que já anda acontecendo no mundo mais voltado aí para o mobile, exatamente pela necessidade de redução de energia. Por quê? Essa parte de inteligência artificial, ela pode ser feita por um processador convencional. Não é necessário que você tenha um processador específico para isso. Só que tratar esse tipo de processamento num chip específico reduz demais o consumo energético. Exatamente por isso que a Apple traz essa feature aí nos M1s, porque existe uma necessidade de redução de gasto energético. Então, para ser o processador com melhor desempenho por watt, lembrando que não é o melhor processador em desempenho, nem o mais desempenhoso, é o melhor por watt. É bom sempre a gente destacar isso aqui. Então, o chip M1 traz esse coprocessador, tá? Então, é muito legal, é sensacional. É muito interessante porque traz realmente muita autonomia. Porque chips especializados sempre gastam menos energia do que os chips generalistas. E os chips de CPU são de propósito geral, servem para fazer qualquer coisa, tá? Inclusive processamento de GPU, por exemplo. Tá? Então, isso é bom sacar, porque qualquer processamento que rola numa GPU, você pode fazer numa CPU. Vai ficar horrível, você vai gastar um monte de energia, vai gastar um monte de instruções para fazer isso? Sim, mas você consegue fazer. Então, a ideia desses chips específicos é exatamente reduzir gasto energético, ou seja, otimizar o processamento, ganhar mais velocidade e, é claro, aí, principalmente você ter aí a capacidade de desafogar, por exemplo, o chip que você está ali coprocessando, né? Então, você, ao invés da CPU fazer esse processamento, desafoga ela e joga para um processador de inteligência artificial. Pontos chaves que nós temos aqui, que são muito interessantes da gente destacar, é que muito provavelmente trata-se de uma VPU, uma unidade de processamento de visão. Tá, então, um destaque aí que não é exatamente, sabe, realmente algo mais profundo, assim, vai fazer um processamento mais pesado. Já é algo que trabalha em cima de modelos prontos, ele não vai modelar. Então, é um processador mais leve, né, para fazer algumas atividades mais simples do cotidiano. Tem vídeo aqui no canal sobre NPUs,
que são unidades de processamento neural. A gente lá eu abordo uns 4 tipos. A gente já viu aqui sobre os tensor cores, nós já vimos aí sobre as TPUs, no caso, né, que são as unidades de processamento de tensores, que já é algo mais parrudo. As próprias IPUs, né, que são processadores de inteligência. Nós vimos sobre as VPUs, então confere lá. E acho que eu esqueci o outro, mas enfim. Lá nós abordamos alguns dos tipos de unidades de processamento voltados para inteligência artificial e para processamento de redes neurais. É muito legal, é muito bacana. Eu recomendo muito você assistir esse vídeo. E nesse caso aqui em específico, nós estamos falando de uma VPU. A VPU, ela é o que a gente chama de unidade de processamento de visão. Uma unidade de processamento de visão é algo que hoje começou a ficar comum, mas ela começou a ficar comum num dos mercados que assim a gente geralmente não trata, mas que usa muito microprocessamento, usa muitos microchips, que é a parte de segurança eletrônica, né? No caso de câmeras, por exemplo. A gente está falando aqui de chips que são, por exemplo, embutidos em câmeras de segurança e que fazem o tratamento das imagens, eles conseguem fazer o que a gente chama de upscaling. O upscaling é, na verdade, pegar uma imagem pequena e expandir ela sem perder qualidade. E elas conseguem fazer isso, por exemplo, em tempo real. E isso é muito interessante, na maioria dos casos que você está usando câmera de segurança, certo? Então a capacidade da câmera de segurança de ampliar uma imagem e conseguir melhor resolução através de inteligência artificial é sensacional. Então VPUs são muito utilizados nesse caso. E é muito provável que esse seja o uso dentro de um processador do tipo, por exemplo, Intel. A gente tem mais um conjunto de instruções que é voltado para essa área. E qual que é o legal desse processador? Por exemplo, a gente começa a ganhar desempenho em coisas simples do dia a dia. Tipo, parar de gastar energia, por exemplo. Você está vendo vídeo no YouTube, você consegue fazer o upscaling desse vídeo para 4K, sem perder performance e sem gastar tanta energia elétrica. O que é muito interessante e é o que a Intel anda buscando, principalmente se a gente for entrar no mercado de notebooks. Em desktop isso faz sentido? Nem tanto, porque no desktop geralmente você está usando uma GPU, e a GPU já faz esse trabalho, principalmente a NVIDIA e a AMD já tem soluções excelentes para fazer esse tipo de trabalho. Então no notebook faz muito sentido esse tipo de abordagem, porque aí você consegue fazer com muito menos gasto energético que uma GPU. A GPU faria a mesma coisa no notebook, é claro, mas no caso aqui a gente está falando de uma coisa muito mais simples, então ela consegue com menos gasto energético ainda fazer uma situação muito semelhante. E é claro que tem um problema implícito desse tipo de abordagem, que é o seguinte: uma super fragmentação do mercado de coprocessadores de inteligência artificial. Cada coprocessador tem o seu próprio SDK, ou seja, cada coprocessador desses tem um kit de ferramentas que te auxilia a utilizar ele. E para cada aplicação você tem que dar suporte a cada variação. E aí depende do quão vale a pena, né? Claro que vão ter aí alguns kits, né, algumas ferramentas que vão fazer esse port automático para você, muito provável, mas ainda é algo um pouco nebuloso, pelo menos pesquisando eu não encontrei nada muito avançado nesse caso, sabe? Você conseguir portar para múltiplas plataformas através de uma mesma compilação, por exemplo, do seu código. Então, não é algo tão trivial assim. Embora os SDKs sejam até facilitados, ainda é um pouco nebuloso fazer esse port, porque se você roda agora a sua aplicação no Mac e no Intel, você tem que portar o SDK do Mac para o Intel. Se você tem uma aplicação multiplataforma, e cada vez mais comum que isso aconteça, você tem que portar a sua ferramenta do Android lá, do Snapdragon, para o seu Mac e para o Intel. E é meio um pouco nebuloso ainda como é que isso vai sendo feito, porque realmente primeiro que é uma área um pouco mais específica, não são todas as aplicações que usam isso, mas acaba que cada chip tem sua própria configuração e suas próprias especificações. Enfim, mas é muito legal de toda forma. É algo que faltava na Intel. Já falei isso aqui em vídeos passados sobre o Intel. Eu não lembro a geração, mas foi a Alder Lake? Não, antes da Alder Lake. Enfim, vocês sabem qual que eu tô falando. Então, acho que foi a 10ª geração. 11ª geração. Bom, enfim. É a 11ª geração. Então lá na 11ª geração eu já reclamava que a Intel ainda não tinha trazido até hoje um coprocessador de inteligência artificial, sendo que tipo no mercado de mobile isso já tá virando padrão. A Apple já tava fazendo isso virar um novo padrão também e a Intel até agora nada.
A AMD até agora nada. Então agora sim, começa aí a ter uma corrida aqui no desktop para finalmente fazer a integração com esse tipo de recurso, que é essencial e é muito simples. Pô, se você comparar com outros recursos que estavam vindo aí nos Intels, como o Thread Director, que a gente já tratou aqui também em vídeo, é muito simples. É muito mais fácil você implementar uma VPU do que você implementar ali um Thread Director em questão de arquitetura da VPU. A arquitetura da VPU ela é muito mais simplificada. E é claro, eu quero lembrar aqui que VPU não é GPU. VPU não processa gráficos do jeito que a gente está acostumado. VPU não faz rasterização, por exemplo. Ela não manipula texturas. Então a gente tem que pensar nisso aí. Isso aí não fazer essa confusão. GPUs tem um propósito, VPUs tem outro propósito. Tá? O processador que tem uma VPU integrada, ele não vai fazer processamento gráfico. Tá? Se ele não tiver uma GPU integrada com ele não vai fazer esse tipo de processamento gráfico. Então, fazendo esses destaques aí, eu acho muito legal. Os links para as notícias estão na descrição. E é claro, essa novidade aí apareceu lá no Discord. Então confere lá também. O link está na descrição. Nos vemos numa próxima e até lá.